A vida no planeta Terra está passando por um momento crítico: a extinção em massa de espécies animais e vegetais. A extinção de espécies é um fenômeno natural e está relacionada a processos climáticos naturais e a ações humanas. Atualmente, estima-se que as espécies estejam desaparecendo a uma velocidade 1000 vezes maior que a normal. Muitos estudos associam essa aceleração à ação do homem. A degradação do meio ambiente e a redução dos hábitats naturais seriam os principais fatores para a perda da biodiversidade. A maior parte das espécies ameaçadas na atualidade vive em áreas que foram transformadas por atividades humanas, como a agricultura, a pecuária e a urbanização. Observe o mapa. Com exceção das regiões cobertas por gelo, atualmente 3/4 da superfície terrestre encontram-se de alguma forma alterados pelas atividades humanas. Grande parte dessa área já está bastante degradada. Assim, o desaparecimento e a fragmentação dos hábitats naturais em áreas cada vez menores têm reduzido a diversidade biológica no planeta e ocasionado a extinção das espécies que vivem nessas áreas. As áreas em vermelho indicam as cidades, regiões urbanizadas. Elas representam 1,2% da superfície continental, porém provocam grandes impactos ambientais. No leste dos Estados Unidos e na Europa Central, por exemplo, há grandes centros urbanos em que as paisagens naturais foram totalmente alteradas pelo ser humano, o que impacta diretamente na redução da biodiversidade. Em amarelo, são representadas as vilas rurais que vivem essencialmente das atividades agrícolas, como a agricultura e a pecuária, praticadas por pequenos produtores. Essas vilas são muito comuns na Índia e na China, países onde a grande demanda por alimentos para o mercado interno e externo tem influenciado na ampliação das áreas de cultivo e de criação de gado. Essa ampliação tem contribuído para a redução das florestas e da biodiversidade nesses locais. Essa é uma realidade também comum em outros países asiáticos, como a Indonésia, onde as florestas de Sunda têm sofrido rápida redução devido à expansão de culturas agrícolas, como a palma e a seringueira. Em laranja, estão as áreas modificadas pelas grandes atividades agrícolas. Essas áreas ocorrem principalmente ao longo das estepes. A agricultura pode provocar grande impacto ambiental, pois é a atividade econômica que mais consome recursos hídricos, além de provocar desmatamento, contaminação do solo e a perda da biodiversidade, principalmente pelo uso de pesticidas e agrotóxicos. No Brasil, há registros de redução do número de abelhas em decorrência do uso de agrotóxicos. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, as abelhas são responsáveis por pelo menos 73% da polinização das culturas e plantas, e por isso, a redução de sua população pode ser altamente prejudicial ao meio ambiente. Em roxo, são representadas as atividades pecuárias e também de pastoreio. De modo geral, ocorrem em áreas extensas, principalmente a pecuária, provocando em grandes proporções o desgaste do solo e o desmatamento da vegetação original, o que impacta na perda da biodiversidade e na maior emissão de gases de efeito estufa. O Cerrado brasileiro é uma das áreas com maior biodiversidade do mundo, mas também é uma das mais ameaçadas pela criação de gado, bem como pela agricultura. Com uma fauna de aproximadamente 150 mil espécies, estima-se que, atualmente, o Cerrado apresenta apenas 20% de sua vegetação original. Em verde claro, são representadas áreas em que predomina a vegetação nativa, mas a exploração econômica tem apresentado risco cada vez maior à biodiversidade local. Essas áreas correspondem principalmente a florestas como as do Congo e da Amazônia.
A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e onde se encontra a maior biodiversidade. 20% das espécies animais e vegetais conhecidas estão lá. No entanto, a expansão da criação de gado e do cultivo de soja na região tem provocado desmatamento e perda dessa biodiversidade. A projeção, de acordo com o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, é que até o fim de 2030, sua área verde seja reduzida em até 21%. Por fim, apenas cerca de 25,4% das terras são formadas por áreas naturais, que não sofrem tanta pressão das atividades humanas. Somente uma pequena parcela dessas áreas é composta por florestas. A maior parte é constituída de desertos e áreas de clima frio. As regiões árticas, por exemplo, estão entre as menos povoadas da Terra e mantêm sua biodiversidade preservada. Há líquens, musgos, gramas e algumas plantas floríferas nas tundras, além de espécies animais como o urso polar, a rena, a raposa do Ártico, a coruja nevada e a lebre do Ártico.